Olá, muito bom dia, queridos irmãos. Paz seja convosco. Que alegria estar com vocês aqui no canal Reino em Pauta. Muito obrigado por você ser nosso companheiro. Você que já se inscreveu no canal, gratidão. Você que compartilha, deixa o seu like. Gente, é sempre uma alegria. Meu coração se alegra muito quando vejo lá o compartilhar dos irmãos. Eu deixo ali um coraçãozinho para você, uma gratidão, né? Joinha, muito obrigado. Aquele coraçãozinho quer dizer assim, somos um e vamos seguindo a caminhada, né? Queridos, nós estamos falando sobre o tema nessa série e o véu se rasgou. Agora eu vou para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Na primeira parte, do versículo 1 ao 6, queridos, ele fala de algumas coisas que eu quero pontuar aqui. Paulo está falando assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? A vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Gente, a palavra é tão esclarecedora que quando você olha para esses primeiros 6 versículos desse capítulo, abre-se um leque muito grande na sua cabeça, né? E você já logo começa a ter grandes revelações aqui, amados irmãos, para falar. Poderia pregar aqui uma meia hora, 40 minutos somente sobre esses versículos. Mas eu quero, amados irmãos, pontuar algumas coisas muito importantes que acontecem. Tá? Nós falamos da cruz, nós estamos falando do véu que rasgou, nós estamos falando de uma comunhão íntima entre o homem e Deus, de um relacionamento íntimo agora, através do rasgar daquele véu. Nós falamos que rasgando em duas partes é Deus tratando com o homem, rasgando do alto para baixo é Deus vindo para a terra e inserindo o homem no seu plano, no seu propósito. Baseado nisso, nessa visão, nós vemos aqui, irmãos, a constituição divina dentro do homem. Uma vez que eu creio que fui constituído por Deus, e fui constituído, irmãos, por Cristo, através do seu sangue, fui perdoado, purificado, santificado, então agora eu tenho dentro de mim a vida divina. A partir dessa crença, dessa fé, eu já não preciso mais, irmãos, me apresentar. Eu não preciso mais de uma carta de recomendação. Eu não preciso que alguém me recomende a mim a alguém. Esse costume é um costume religioso, é um costume denominacional, é um costume humano, é um costume do sistema. O sistema acostuma a fazer uma carta de apresentação. Mas eu e você, como corpo de Cristo, não precisamos de carta de apresentação. Porque em nós está a vida de Deus. Se a vida de Deus está em nós, ela própria é a luz do mundo e sal da terra. É o que a palavra diz: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então, se eu sou a luz do mundo, eu não preciso escrever uma carta para brilhar alguns feitos da minha vida. Porque a intenção da carta é essa. O que é uma carta de apresentação? Apresento aos líderes não sei o quê, que o fulano de tal é muito bom, não tem nada que desabone, ele serviu aqui na igreja não sei quanto tempo e tal. Então eu estou o quê? Elogiando uma pessoa para outra pessoa. Vocês acham isso necessário? Não. Paulo está reprovando isso. Paulo está dizendo aqui que nós somos essa carta. E essa carta que somos nós, não é escrito com tinta. Essa carta que somos nós, irmãos, ela foi marcada pelo sangue de Cristo. Ela é escrita na visão de Deus. Então quem apresenta é Deus. Quem revela é Deus. Quem salva é Deus. Quem perdoa é Deus. Quem santifica é Deus. Quem ministra é Deus. Gente, por que o homem quer governar as coisas de Deus? Por que o homem tenta ajudar Deus na sua administração? O homem tem que ser apenas um instrumento.
Um instrumento que é tocado por Deus. Pensa comigo, o bom músico, o melhor músico do mundo, para que a sua música saia, ele tem que fazer o quê? Tocar o instrumento, né? Aquele instrumento, irmãos, tem que ser tocado. Você não precisa ser apresentado, você tem que ser tocado. Você tem que vivenciar a vida. Você não tem que apenas conhecer a vida, você tem que vivenciar. É a vida governante na sua vida. Você entende isso? E Paulo, então, aqui pontua muito forte. Ele fala, vocês mesmos são nossa carta. E essa carta que é lida por todos os homens, é conhecida por todos, né? Aleluia! Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do ministério, não escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas em tábua de corações humanos. Então é a vida de Deus governando o nosso interior. Isso tem uma revelação. Isso é uma carta. Você é luz, você é sal. Aleluia! Luz é para brilhar nas trevas. Sal é para dar sabor. Sal é para dar gosto. Sal é para conservar. Olha que louco isso, né? E aí Paulo fala assim, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Então, nós não confiamos por meio da sabedoria humana. Nós não confiamos por meio de faculdade, de estudos, teológico ou não. Nós confiamos por meio de Cristo. Quando fala Cristo, está falando nós confiamos por meio daquele que mora dentro de nós. Nós confiamos por meio daquele que governa o nosso interior. Nós confiamos por meio daquele que é o Senhor da nossa vida. Nós confiamos por meio daquele que é o nosso bom pastor. É por isso que nós confiamos. Então tal confiança é por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa à base, baseado em nossos méritos. Nós não baseamos nada em nossos méritos. Eu fico admirado como que Laodiceia se baseia nos seus méritos. Laodiceia diz lá, eu sou rica, estou abastecida, não preciso de nada, não tenho falta de nada. Isso é Laodiceia. Filadélfia, irmãos, é dependente. Filadélfia diz, não tenho nada, mas eu tenho a palavra, eu tenho o nome. Então, amados, precisamos ver em que ponto estamos na nossa vida. Será que nós estamos nos apresentando e pedindo apresentação? Tem pessoas que se apresentam e pedem para ser apresentados. Você já viu aquela pessoa que vai, irmãos, a uma faculdade, ou seja, a um evento grande, né, de muita gente, e ele quer que seja apresentado? Quero apresentar aqui para vocês o pastor fulano de tal, que é presidente do conselho tal, que é secretário do conselho tal, que é pastor há 30 anos, que tem dons espirituais, é o homem que vai para o monte orar, é o homem que jejua, é o homem que não sei o que, é o homem que não sei o que, eu quero apresentar para vocês. Você já viu isso? Você já viu isso no sistema? Você já viu isso no sistema evangélico? Claro que já. Sabe, queridos, essa liturgia barata, essa liturgia religiosa, nós precisamos vencê-la em nossa vida. Ninguém precisa apresentar ninguém, até mesmo no culto. O culto é do Senhor. O culto tem que ser sábio. O culto tem que ser inteligente. O culto tem que fluir no Espírito. Sabe esse negócio, eu vou apresentar o irmão Ciclano Beltrano, né? Olha, vou apresentar ele porque ele é um bom pastor, ele é um pastor abençoado, ele é não sei o que, ele é doutorado, mestrado, ele é não sei o que, mestre em divindade. Irmãos, não precisa apresentar nada. Jesus Cristo é o Senhor. Entenda isso para o teu coração. Jesus Cristo é o Senhor. Aí diz assim, ó, irmãos, a nossa capacidade vem de quem? De Deus. Então, não temos nenhuma capacidade. Eu confesso para vocês, eu chego aqui diante de vocês para pregar, e a minha oração, e eu fiz isso hoje, disse assim, Deus, eu não sei fazer nada. Eu não sei pregar. Grande é a responsabilidade de falar para pessoas tão lindas e queridas como vocês. Grande é a responsabilidade de falar a vocês de um Deus poderoso. Eu dependo de Deus para falar. Eu preciso de Deus. Ninguém pode se levantar e dizer que é e que tem. Queridos, nós dependemos dele. A nossa capacidade vem de Deus. Diz o verso 6, ele nos capacitou para sermos ministros do quê?
de uma nova aliança. Então, o que é ser ministro de uma nova aliança? Ser ministro de novidade. Não é ser ministro de uma coisa corriqueira, costumeira, familiarizada. Não é ser ministro de algo repetitivo. Não é todo dia a mesma coisa. Ministro de uma nova aliança. Irmãos, é ver no Espírito, é entender no Espírito, é falar aquilo que Deus tem. Deus é novo, a palavra é nova, renova todo dia. Por isso, irmãos, a comida de Deus, ela é maravilhosa, ela é gostosa, porque todo dia ela tem um sabor. E a cada dia é melhor. Porque quando você sente aquela melhoria do sabor da comida divina, é porque você cresceu um pouco mais, é porque você amadureceu um pouco mais. E o chamado de Deus é isso, irmãos, é avançar, não retroceder. É correr, caminhar diante dele. Então, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. A letra mata, a letra traz morte, mas o Espírito traz vida. É por isso que nós estamos falando para você as coisas espirituais. Estamos falando no Espírito. Eu estou aqui, irmãos, com temor e tremor e com responsabilidade, falando para você palavras de vida. Que Deus te abençoe e que você tenha vida e a sua vida seja abundante em Cristo Jesus. Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado por essa manhã. Obrigado por sermos do Senhor. Fica conosco, Deus, e nos abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe e continua, porque amanhã eu vou falar algo muito glorioso para você.